Olá a todos os que estão a acompanhar este estudo do Evangelho de João. Vamos terminar hoje o capítulo. Vamos ler o texto, é um texto longo. Vamos começar no versículo 33 até ao final. Se calhar vamos dividir isto em duas partes e já vamos meditar aqui, continuar nesta aventura de perceber quem é Jesus. É a revelação de Jesus Cristo, no fundo, deste Evangelho. Aquilo que João, o apóstolo, testemunhou do verbo, da vida, da luz do mundo. Vamos começar então, versículo 33. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como podes dizer, tornar-vos-eis livres? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não permanece sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis realmente livres. Sei que sois descendência de Abraão, mas procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Responderam-lhe: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se fosseis filhos de Abraão, praticarias as obras de Abraão. Vós, porém, procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. E se Abraão não fez, vós fazeis as obras do vosso pai. Vamos parar aqui e já vamos continuar. Jesus estava a confrontá-los e estava-lhes a dizer que eles eram filhos do diabo, no fundo. Eles diziam: não, somos filhos de Abraão. Filhos de Abraão. E o que é que significa ser filhos de Abraão? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e este povo de Israel, que foi formado, no fundo foi formado no Egito, porque era uma família alargada e transformaram-se numa nação. Diziam eles que nunca tinham sido escravos, mas o povo nasceu exatamente numa escravidão no Egito. E isto tudo agora é a continuação de como ele terminou aquele ensino, dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles não se sentiam escravos e achavam estranho porque é que precisavam de ser libertos. Eles estavam ali naquela nação de Israel, embora estivessem debaixo do jugo romano. Estão a ver, a nação foi formada no Egito como escravos, estavam debaixo do jugo romano e ainda não sentiam que eram escravos. Estavam debaixo de uma cegueira e muito menos entendiam que estavam debaixo de um jugo de Satanás sobre esta terra e não perceberam. Chegou ali a luz e a verdade e eles não reconheceram a luz e a verdade. Jesus estava aqui a tentar explicar-lhes que afinal Abraão tinha a promessa de que a sua semente seria a bênção para as nações da terra e estava ali o descendente de Abraão, o prometido. E eles não percebiam isso. O 41 diz assim: Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Não nascemos de prostituição, temos um pai, Deus. Disse-lhe Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, porque saí de Deus e dele venho. Não venho por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Porque não reconheceis a minha linguagem, é porque não podeis escutar a minha palavra. Vós sois do diabo vosso pai, cá está aquilo que eu disse, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque digo a verdade, não credes em mim. Quem dentre vós me acusa de pecado? Que se digo a verdade, porque não credes em mim. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não ouvis, porque não sois de Deus. Os judeus lhe responderam: Não dizíamos com razão que és samaritano e tens demónio? Respondeu-lhe Jesus: Eu não tenho demónio, mas honro o Pai que vós procurai, e vós procurais me desonrar. Não procura a minha glória, há quem a procure e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus: Agora sabemos que temos demónio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. És porventura maior que nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Quem pretendes ser? Jesus respondeu: Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é o meu Pai, de quem dizieis é o nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou para ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria.
Disseram-lhe então os judeus: Não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Jesus lhe disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Isto tem aqui uma grande riqueza. Então, de um lado está o diabo, que é o pai da mentira, e aquele que vive na mentira está na terra como o filho do diabo. E aquele que é da verdade, que ouve Jesus e crê Jesus, é filho da verdade, é liberto pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E falou aqui de Abraão, muito orgulhosos de ser descendente de Abraão. Eu sou descendente de Abraão. Mas Deus nunca quis criar aqui uma raça perfeita superior. Abraão era para ser instrumento de Deus, para ser bênção, gerar o filho do qual nasceria o Messias, a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, como está lá em Gênesis 3,15 no proto-evangelho. Ele aqui diz aquela frase extraordinária: antes de Abraão, eu sou. Cá está o eu sou novamente. Abraão viu o meu dia e alegrou-se com o meu dia. Abraão teve essa promessa e no lugar onde ele estava, no tal seio de Abraão, que Jesus fala nas parábolas, Abraão viu e recebeu testemunho, porque Jesus desceu às partes mais baixas da terra e pregou o Evangelho aos mortos. Está escrito em Pedro. Ele pregou o Evangelho. Então Abraão pôde-se alegrar porque tinha chegado a hora. E eles todos agora estão na presença do Pai. Jesus é a luz, é a verdade, e estas pessoas não percebiam. E termina assim o Evangelho de João capítulo 8, com esta gente a não entender. Estava ali tudo aquilo que eles tinham esperado e eles não perceberam. Isto é um mistério que só será desvendado no final dos tempos. Isto será tudo concretizado. Este povo de Israel que estava cego, um dia também virá à luz, porque Jesus, assim como subiu, virá e virá sobre Jerusalém. Mas não há salvação nem redenção sem arrependimento e reconhecer que este Yeshua é o Messias esperado para abençoar Israel, mas todas as nações da terra também. Termina aqui o capítulo 8. Até ao próximo vídeo.